Meus queridos, muito boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos à Palavra da Tarde. É um privilégio estar aqui com vocês, ainda sabendo que Deus nos deu força para enfrentar a semana passada, para suportar os males, mas também para conquistar vitórias. E nesta segunda-feira não será diferente. Deus já nos deu um dia mais do que abençoado, nos dará um final de tarde e um início de noite para a glória do nome dele. E é muito importante entendermos como Deus trabalha em nossas vidas, como o Senhor trabalha em nosso viver. Até porque Cristo, ele foi ao céu e ele disse, olha, eu enviarei o Espírito de meu Pai, que estará com vocês até a consumação do século. Então hoje nós sabemos que Deus está presente com cada um de nós através da pessoa do Espírito Santo, este Deus próximo, presente. Só que muitas pessoas têm negligenciado, ignorado ou realmente desconhece a pessoa do Espírito Santo, o seu agir, a sua forma de trabalhar. E isso tem dificultado o trabalho do Espírito Santo pela falta de conhecimento. Não é à toa que o texto bíblico diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. É com base nisso, com base nesta informação, que eu venho aqui nesta tarde compartilhar com você 4 ações que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. São as 4 únicas ações, elas são únicas, o Espírito Santo não age de mais formas nas nossas vidas? Não, elas não são as 4 únicas. Existem outras ações. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo tem 4 ações muito importantes que vale a pena você se conscientizar. A caminhada com Cristo se tornará uma caminhada mais eficaz conforme você se conscientiza dessas ações. Por isso, venha comigo descobrir as 4 ações do Espírito Santo em sua vida. Mas antes de eu falar com vocês, eu quero que você compartilhe este vídeo, compartilhe esta informação. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa o sininho para que você possa estar recebendo a notificação quando entrarmos com algum conteúdo aqui no canal do Pode Bem. Vamos lá! Dessas 4 ações que o Espírito Santo tem nas nossas vidas, a primeira dela é nos convencer do pecado. O Espírito Santo nos convence de todo o pecado. E isso é importante nos conscientizarmos, até porque a Bíblia trata o homem como um coração endurecido, um coração de pedra. Isso nós encontramos ali no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel. O coração do homem é um coração de pedra. E o homem não consegue responder aos estímulos de Deus se ele não tiver um coração novo. É por isso que você vê que muitas pessoas, elas podem ver milagres, elas podem ver operação de maravilhas, elas podem contemplar qualquer coisa. Elas não conseguem crer porque os seus corações são endurecidos. A gente não precisa entrar aqui no ponto tão profundo do porquê que são endurecidos, porque é um outro tema, eu posso trazer num outro vídeo, mas o coração delas é endurecido de forma genericamente falando, pelo pecado. Então elas não conseguem sentir o estímulo de Deus. Só que quando o próprio Deus, o Espírito Santo, dá um novo coração para esta pessoa, ela passa a sentir os estímulos de Deus. Quando ela ouve uma pregação, ela é tocada por aquela pregação. Quando ela vê um milagre, uma operação de maravilha, ela é tocada por aquela operação de maravilha, por aquele sinal. Só que ela ainda precisa se arrepender. Ela vai se arrepender, crer no Evangelho. E por que ela vai se arrepender? Ela vai se arrepender dos seus pecados porque antes, de uma forma invisível, talvez para a maioria das pessoas imperceptível, o Espírito Santo convenceu aquela pessoa do seu pecado. Então, esta ação é do Espírito Santo, não é uma ação do homem. O Espírito Santo vai abrir a mente do homem e vai fazer com que o homem esteja convencido do que o que ele faz
é pecaminoso, é pecado. O que o homem vai fazer com esta informação cabe a cada um. Se o homem que reconheceu o seu pecado, ele vai se arrepender e crer no evangelho, ou ele vai rejeitar esse conhecimento do seu pecado e se afundar mais, a escolha do homem. Mas o Espírito Santo convence o homem do pecado. E ele convence não apenas revelando o pecado para o homem, mas para aqueles que já se arrependeram, foram regenerados, ele também convence o ser humano de não viver mais no pecado. Essa ação não é uma ação humana. Esta ação não é uma ação que parte de mim, parte de você ou parte de qualquer pessoa. É o Espírito Santo que nos convencerá. Por onde, pastor, ele nos convence do pecado? Bom, primeiramente pela palavra, até porque ele é conhecido como o Espírito da Palavra, né? Então, pela palavra, ele convence o homem do pecado. Jesus disse assim: Pai, santifica-os na tua verdade, e a tua verdade é a palavra. Então, tem aí esta questão. Uma das formas que ele convence é através da palavra. Quando cada vez mais que eu vou lendo a Bíblia, cada vez mais que eu vou ouvindo a palavra de Deus e vou meditando nela, porque meditar não é ler, meditar é passar o dia inteiro com aquilo na sua mente. Eu preciso, nossa, aquela palavra que foi falado ontem, naquele culto de domingo, meu Deus, que coisa maravilhosa, meu Pai, olha a minha vida. Ali é a ação do Espírito Santo na mente do homem, no cerne do homem, convencendo ele do pecado. Uma das 4 atitudes que o Espírito Santo tem, das ações que o Espírito Santo tem na vida de uma pessoa, é garantir a salvação. E o Espírito Santo é aquele que garante a salvação. Para você entender, entenda algo. Se eu for, ou se uma pessoa for à igreja todos os dias, assistir a todos os cultos, fazer várias horas de orações, ler a Bíblia, cantar louvores, evangelizar, falar do amor de Deus, eu digo para você, tudo isso é válido, tem a sua importância e são sinais de um verdadeiro cristão. Né? Não é os sinais exclusivos, né? Porque há aqueles que não são verdadeiros cristãos que conseguem manifestar certas práticas dessa, mas são sinais de um verdadeiro cristão. Porém, não são moedas para comprar salvação. E muitas pessoas acham que elas serão salvas pela quantidade que elas vão para a igreja, pela quantidade que elas oram, pela quantidade que elas lêem Bíblia, pela quantidade de horas que elas buscam a Deus. Não, elas não serão salvas por isso. E essas atitudes são sinais de um verdadeiro adorador. Porém, não são moedas de troca. A salvação é uma dádiva. É uma dádiva. A salvação é um presente. Recebemos ela pela graça de Deus. Recebemos ela. O próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele diz, vós sois salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação, ela não provém de nós, a fé não provém de nós, a graça não é provocada por nós. Deus olhou para nós com um olhar de amor, com um olhar de graça. Agora, a partir do momento em que eu estou debaixo desta graça e eu estou reservado para esta salvação, há uma operação para me manter salvo. E quem vai garantir esta salvação? O Espírito Santo. É claro que a responsabilidade humana e a responsabilidade divina, elas são uma linha muito tênue. Tem hora que você não consegue nem distinguir a diferença entre a responsabilidade divina e a responsabilidade humana. Tem hora que você não consegue distinguir, porque é uma linha muito tênue. Aí você fala, mas é eu que faço ou é o Espírito Santo que faz? Eu sei que é um tema um pouquinho complicado, mas a Bíblia mostra que existem responsabilidades humanas e existe responsabilidade do Espírito Santo. Por exemplo, quem garante a salvação é o Espírito Santo. Mas quem tem que deixar o Espírito Santo garantir essa salvação operando em meu viver, sou eu. Se eu impeço o Espírito Santo, ele não vai garantir a salvação, que é papel dele, porque eu estou interrompendo um trabalhar dele. Mas quem garante a salvação é ele. Porque nós não conseguimos nos aproximar de Deus pelas nossas próprias forças. É ele que nos escolheu.
É Ele que nos chamou e é Ele que vai garantir esta salvação. Por isso, você que ora bastante, continue orando. Você que lê e medita na palavra, leia e medite, cada dia a mais. Você que faz obra de caridade, visita hospitais, visita presídios, você que é uma pessoa que tem exercido o amor de Deus, continue fazendo obra de caridade, visitando e continue exercendo o amor de Deus. Mas não ache, não pense, não ouse pensar que você é salvo por meio destas coisas, porque não é. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. Se a salvação fosse pelas obras, aí cada um de nós poderíamos dizer, olha, eu sou salvo porque eu vou para a igreja todos os dias. Então o senhor está me dizendo, pastor, que eu não devo ir para a igreja? Pelo contrário, eu disse no começo que essas atitudes são atitudes de um verdadeiro cristão. Não são atitudes exclusivas, mas são atitudes de um verdadeiro cristão. Porém, a salvação, quem garante é o Espírito Santo de Deus. Terceira ação que o Espírito Santo tem nas nossas vidas, e vale a pena você se conscientizar disso, é o ensino. O Espírito Santo, ele ensina a cada um de nós. E é muito importante porque o Espírito Santo, ele vai nos ensinar todas as coisas. Jesus diz isso. Jesus afirma isso. Ele vai nos ensinar todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, é todas as coisas. Por exemplo, nós sabemos que temos que amar. E como eu amo? Nós temos um modelo, o único, na verdade, modelo de amor. Tome cuidado com os modelos de amor que você tem. Porque de repente você pode estar copiando uma coisa que você acha que é amor e não é amor. É libertinagem. Então toma cuidado, tá bom? Quem eu devo, pastor, ter como modelo que eu posso descansar que este amou de verdade? E ninguém discorda que Jesus amou de verdade. Agora, muitos falam, Jesus amou tal pessoa assim. Daí quando você vai ler a Bíblia, Jesus não amou tal pessoa assim. A Bíblia fala outra coisa diferente. Então tome cuidado também com pessoas que dizem, Jesus amou tal pessoa dessa forma. Aí você vai lá no texto bíblico, nada a ver. Totalmente incongruente, totalmente fora de contexto. Então, se você quer descobrir, né, o amor de Deus, amor de Cristo, você precisa estudar a história de Cristo, você precisa ler a Bíblia. Mas quando eu leio a palavra e estudo, o Espírito Santo, ele me ensina as coisas dos tempos de hoje. Hoje os tempos estão um pouco diferentes. Então acaba que a forma de eu me manifestar, ela tem que ser uma forma adequada a este mundo. Então, adequada à sociedade, né, em que vivemos. Quem vai nos ensinar essas coisas? O Espírito Santo. Muitas das vezes você não vai encontrar a forma na palavra de Deus, você vai encontrar o princípio, o amor. Mas como eu devo amar? Peraí, como eu devo amar tal pessoa? Quem vai te ensinar isso? O Espírito Santo. Quem vai te ensinar as coisas espirituais que muitas das vezes a própria Bíblia ela tem informação escassa sobre aquilo? O Espírito Santo. Quem vai te ensinar a permanecer santo? A palavra, ele vai ensinar sempre através da palavra também. Mas ele é quem ensina todas as coisas. E é importante nós valorizarmos a presença e a pessoa do Espírito Santo, porque ele nos ensina. E nós a cada dia temos sido ensinados por ele. Por isso que nós não podemos quebrar, perder ou cortar o vínculo que temos com o Espírito Santo. Por quê? Porque certamente, de forma consecutiva, deixaremos de aprender. E pensa um povo que precisa aprender. Já aprendemos bastante, mas ainda temos muito o que aprender nesta vida. Eu acredito que nós chegaremos aos 90 anos, alguns terão esse privilégio, chegarão aos 90 anos, chegarão aos seus 95 anos, e se essa pessoa for sábia o suficiente, ela ainda vai dizer, vivi, aprendi muita coisa e descobri que ainda sou menino no aprendizado. Poderia viver mais para aprender muito mais. E isso quer dizer o quê? Isso quer mostrar o quanto o ser humano tem a necessidade interminável e insaciável de aprender. E a melhor pessoa para nos ensinar todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Lembrando
Ele usa a sua palavra sempre. Sempre, sempre, sempre. Grave isso. O Espírito Santo nunca vai te ensinar uma coisa que é contrário à Bíblia Sagrada. Creia nisso. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Blá, blá. Querido, se Deus não é poderoso para proteger o ensinamento que ele inspirou os seus grandes homens a escrever, então ele não é poderoso para nada. Agora, eu sei que Deus é poderoso para proteger a Bíblia Sagrada e ela ser, ainda que é traduzida para o português, é traduzida para o inglês, é traduzida para o português de Portugal, é traduzido para tantas outras línguas, para o francês. Então, ainda que ela tenha que passar por traduções para que outros povos possam a ler. E dependendo de certas traduções, algumas palavras não vão bater fielmente ali. Mesmo assim, a Bíblia Sagrada ainda continua sendo um livro fiel para o quê? Para a salvação do homem e para a libertação do pecado. Porque Deus é todo poderoso, é Ele quem garante isso. É Ele quem garante isso. Então não se esqueça, o Espírito Santo nunca vai te ensinar uma coisa que não coaduna com a palavra. Sempre vai estar em concordância com a Bíblia Sagrada. E a quarta ação do Espírito Santo em nossa vida, e essa aqui é muito boa, as pessoas amam falar dela, é produzir o fruto. Quem produz o fruto em nossa vida é o Espírito Santo. Eu posso até perceber, ver, sentir, examinar o fruto do Espírito Santo, mas quem produz em nossas vidas o fruto é o próprio Espírito Santo. Você já deve ter ouvido falar, poxa, o fruto do Espírito é... E é verdade, ele é amor, alegria, paz, amabilidade, e aí vai indo domínio próprio, né? O fruto do Espírito são essas coisas. E quem produz em nós é o próprio Espírito Santo. Aqui entra, mais uma vez, a ideia, peraí, se é ele que produz, eu preciso dele. Então eu preciso ter um relacionamento intrínseco, íntimo, entranhável com o Espírito Santo, porque apenas a presença dele em mim já vai produzir esse fruto. Se eu estou, aí nós vamos para outro pensamento, porque se eu estou sem esses frutos, eu posso chegar ao ponto de dizer que o Espírito Santo não habita em mim. Por quê? Porque se ele habita, tem que produzir. Ele vai produzir. É como você tentar espremer uma azeitona, né? E você vai espremer uma azeitona sem que saia óleo dela, sem que saia azeite dela. Meu querido, não tem como. Não tem como. Como que você vai espremer uma azeitona e querer que não saia dela o que mais ela tem? Então, aí é que está a questão. Como que o Espírito Santo pode estar dentro de nós, se manifestando dentro de nós, se a única forma que ele se manifesta é demonstrada através do fruto do Espírito, que tem aí as suas 9 facetas. Então, que você entenda, o Espírito Santo é quem produz o fruto. Pare de tentar amar com as suas próprias forças, pare de tentar ser paciente com as suas próprias forças, porque não é o fruto do Espírito. Quando o Espírito dá paciência, ele dá paciência. Porque uma paciência que não é produzida pelo Espírito de Deus, não é uma paciência. Uma alegria que não é produzida pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, não é uma alegria permanente, não é uma alegria resistente às adversidades da vida, às dificuldades e os problemas da terra. Mas quando ele produz, a gente lê as histórias, tanto bíblicas quanto de tantas outras pessoas que estão à nossa volta, que gravam, que dão os seus testemunhos, e a gente vê como que o Espírito Santo tem produzido na vida delas. Resumo da ópera. Então, pastor, o que eu aprendo com isso? A ter mais zelo pela pessoa do Espírito Santo. A buscar mais ainda a pessoa do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que você não consegue perceber, a Bíblia fala que é um pecado, mas você discorda, você não foi ainda convencido. Se de repente você não sente que é salvo, ou não tem evidências, melhor dizendo, você não consegue enxergar ou ver em ninguém evidências da salvação, então é um perigo. Se você é uma pessoa que está sem ensino, significa que você não está sendo ensinada pelo Espírito Santo. E se você não produz frutos, o resumo da ópera,
tenha um relacionamento intrínseco, entranhável, profundo com o Espírito Santo. Eu declaro sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que te impede de ter uma vida e um relacionamento com esse Espírito de Deus que habita em cada um de nós, venha a ser repreendido, os impedimentos e embaraços. E eu declaro a abundância das virtudes do Espírito sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém, querido? Grave isso e guarde no seu coração. Eu me despeço de vocês, lhes aguardo às 10 da noite, na oração da noite, no momento de oração, e lembrando que amanhã, cedinho, nós estaremos juntos no Bom Dia Espírito Santo. Beijo carinhoso e um abraço especial de quem te quer muito bem. Opa, você está aqui? Se você entrou aqui, é porque você se interessa em se tornar um membro do canal Pode Bem. Quem não quer se tornar um membro do canal Pode Bem? Nós temos duas modalidades. Primeira modalidade é o sacrifício, onde você receberá selos de fidelidade e também emojis da personalidade do anfitrião, no caso eu, Pastor Benjamin, e também prioridade nos seus comentários. Você terá prioridade de resposta nos seus comentários. Mas há o sacrifício, o plano sacrifício, além de todos os benefícios que você tem no sacrifício, você também terá uma live exclusiva para os membros do sacrifício. Uma live por mês de 2 horas exclusivas para responder todas as perguntas, para esclarecer dúvidas. Se você tem dúvidas no casamento, se você tem dúvidas na sua área da finança, se você tem dúvidas no quesito espiritual, você quer um atendimento nesta live exclusiva, 2 horas de live, uma vez por mês, você terá no plano sacrifício. Então, se torne um membro. Clique no botão abaixo e seja muito bem-vindo à família Pode Bem.